Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando o seu programa Fonte de Fé e nós louvamos a Deus pela sua participação, pela sua interação, o seu companheirismo com toda a programação aqui na Rede Brasil de Comunicação e felizes por estarmos juntos, mais uma vez, para estarmos meditando na Palavra do Senhor, tendo como proposta principal neste programa fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus, meditando à luz das Escrituras e, sobretudo, nos fortalecermos em Deus, para estarmos servindo ao Senhor com alegria. E, para tanto, nesta oportunidade, queremos lhe convidar, se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, dependendo do ambiente de trabalho onde você esteja, você pode estar consultando neste momento o texto sagrado. Estaremos lendo em 1 Samuel, capítulo de número 3, dos versículos 19 ao versículo de número 21. E, baseados nesta passagem bíblica, nós iremos meditar sobre resultados de uma vida com propósito. Se você puder, acompanhe conosco. Se caso haja algum impeditivo, esteja ouvindo a leitura da Palavra de Deus, visto que a Bíblia diz que é bem-aventurado os que leem e bem-aventurado também os que ouvem. Diz assim o texto sagrado: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Muito bem. Este texto da palavra de Deus resume para nós um resultado ou resultados de uma vida extremamente comprometida com os propósitos de Deus. Nós sabemos que dentre os profetas do Antigo Testamento, há alguns desses que se destacam pela sua importância, não só por aquilo que falou, por aquilo que escreveu, mas em razão de ter sido um instrumento de Deus em momentos decisivos da história da nação. E com certeza, entre estes profetas destacados, cujos nomes são mencionados na Bíblia, ao lermos a biografia deste jovem servo de Deus chamado Samuel, nós temos muito a aprender. É um exemplo destacado que trouxe importantes lições de alguém que de fato serve a Deus, não somente na sua geração, mas ainda hoje serve de referência para nós. Em pleno século XXI, estamos, ao olharmos a história deste personagem, tendo uma motivação maior de vivermos de acordo com os propósitos de Deus. E a respeito de Samuel, a Bíblia traz para nós algumas informações destacadas que é importante mencionar. Nós encontramos, a princípio, a própria Bíblia nos informando de que o nascimento de Samuel, ele foi resultado de um milagre. E é sobre isso que quero iniciar aqui esta reflexão. Primeiro ponto a destacar, uma informação a ser lembrada, é que Samuel foi resultado de um milagre. Isso porque, se voltarmos ao capítulo 1, versículos 2 e também versículo de número 5, nós encontramos o texto nos dizendo que Ana, cujo nome significa agraciada por Deus, parece que não entendia de que de fato havia sido por Deus agraciada ou favorecida, visto que por mais de uma vez o texto nos diz que ela tinha uma impossibilidade física de gerar uma criança no seu ventre. E por mais de uma vez o texto associa esta imposição ou esta dificuldade como sendo algo partindo diretamente da intervenção divina. Claro que é bom considerarmos, à luz do texto do Antigo Testamento, que para os judeus tudo necessariamente sempre partia de Deus, seja aquilo que eles entendiam como sendo algo bom, como algo moral, positivo, como também questões de calamidades, dificuldades ou situações como esta vivenciada por Ana. Então, na percepção judaica, tudo necessariamente partia diretamente de uma ação divina. E quando lemos esses dois textos, nós entendemos este ponto de vista quando a própria personagem e o escritor que está relatando igualmente tem esta
percepção, este entendimento. Então, observe que aquela mulher vivia uma vida de esterilidade, ela não podia gerar filhos. E isso, naturalmente, já trazia implicações as mais variadas para a vida daquela mulher. Não bastasse isso, em razão desta situação, desta condição, não aceitando passivamente a derrota, a circunstância adversa, Ana tira a força da fraqueza. E o texto bíblico diz, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 12, que ela persevera em oração, apresentando a Deus aquela causa, entendendo que, se Deus a impediu de gerar filho, naturalmente o único que pode mudar esta situação é o próprio Deus. E nós não vemos ela murmurando, questionando, indagando, mas antes vemos, mesmo com amargura de alma, ela orando perseverantemente. E por conta dessa sua perseverança, vem a resposta de Deus em oração, ou da oração, trazendo à tona esse milagre extraordinário, que é o nascimento, nada mais, nada menos, do menino chamado Samuel, de quem aquela própria mãe vai dizer, por este menino orava eu. Observe, portanto, que o nascimento de Samuel se dá por um resultado direto, de uma intervenção direta divina, realizando um milagre extraordinário. De modo que quando alguém via aquela criança brincando, quando via o menino Samuel chorando, ainda como um bebê, como uma criança, ora, todos igualmente olhavam para o menino e diziam, um milagre. Ele era uma pregação viva, não é? Uma manifestação evidenciada, plausível, de que Deus é aquele que opera milagres e que ouve a oração de uma mulher aflita, mas que persevera de forma leal na presença do Senhor. Em segundo lugar, perceba que o propósito da vida de Samuel era viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Ser consagrado a Deus se tornou o propósito da sua existência, a finalidade última da sua vida. Isso você percebe ao ler o capítulo 1, versículo de número 11, quando, na sua oração perseverante, Ana declara da seguinte forma, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja que na sua oração, ela propõe-se a dedicar seu filho, ou aquele que seria o seu filho, visto que ela está orando, crendo que Deus há de intervir, mas ela está antecipando a intenção, o que ela havia idealizado. Ela estava dizendo a Deus, Deus, se tu me deres, eu te darei de volta. O Senhor vai me dar com o propósito de operar este milagre, fazer com que o desejo do meu coração seja atendido, mas ao me dares, eu te devolverei, porque antes de ser meu, ele é teu. Veja que a mãe havia idealizado que a vida daquele menino deveria ser consagrada ao Senhor. Segundo, o texto diz que isto também foi motivado pelo seu próprio pai. E eu acho isso aqui muito importante ser destacado. Porque quando lemos o capítulo 1, o versículo de número 22 e 23, quando aquele momento de que a família se reunia como a própria lei exigia, em razão da distância para o santuário, pelo menos uma vez no ano, a família ou as famílias de Israel deveriam peregrinar para Jerusalém para apresentar o seu sacrifício, as suas ofertas anuais, participando daquele momento tão importante. Chegou a hora de que Elcana, juntamente com a sua casa, fossem a Siló. Mas naquela ocasião, Ana, em razão da preocupação do recém-nascimento do seu filho, ela pede ao marido para que este permita que ela não suba naquela ocasião e que isso fosse postergado, deixado para um outro momento, já que ao desmamar a criança, ela o devolveria, entregando o menino aos cuidados do sacerdote para que ele estivesse definitivamente na presença do Senhor. E quando Elcana percebe do ideal deste projeto, ele concorda juntamente com a sua esposa. Veja que família abençoada. A mãe e o pai juntos em um propósito de dedicar o seu filho ao Senhor.
Isso aqui é importante. Em uma geração tão difícil que nós estamos vivenciando, às vezes a intenção, o propósito dos pais dedicarem o máximo possível do seu tempo, do seu recurso, claro, para a vida profissional de seu filho, para deixar uma herança, para deixar um legado, alguns dizendo até para que meu filho não sofra o que eu sofri. E até nós entendemos que realmente há coisas que jamais nós vamos querer que os nossos filhos passem igualmente. Mas lembremos que algumas dessas coisas difíceis que nós vivenciamos nos fizeram ser pessoas que nós estamos sendo, amadurecidas, gratas, experimentadas, com os pés no chão, entendendo nossas limitações e que tudo provém de Deus. Mas entendemos quando alguém diz isto. Mas veja que há pessoas que vivem dentro de uma frenesi, simplesmente com o propósito de saciar todas as necessidades materiais de seus filhos e fazendo da finalidade última da sua paternidade, da sua maternidade, somente cuidar materialmente dos filhos. Mas aqui está um exemplo clássico de uma família comprometida com Deus, cujo ideal era também, ou sobretudo, entendendo de que o espiritual rege o material, como o próprio Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, está aqui uma família, um casal, em que tem o propósito de espiritualmente consagrar, dedicar o seu filho inteiramente ao serviço de Deus. Que exemplo maravilhoso! Que exemplo para nós que somos pais nesta geração, que vivenciamos dias tão difíceis, para educarmos os nossos filhos no temor da palavra e encaminhá-los ao serviço de Deus, a serem consagrados ao Senhor, para definitivamente estarem servindo a Deus e aos seus propósitos. Um exemplo lindo que esta família nos concede. Os dois juntos em um só propósito de dedicar seu filho ao Senhor. Observamos que o texto diz que havia esse ideal que era comungado em comum acordo entre a mãe e o pai, ou o pai e a mãe. E quando chega o momento exato, veja que a criança é entregue ao sacerdote, aos cuidados espirituais do sacerdote. Quando lemos o capítulo de número 1, veja comigo, por favor, versículo 24 em diante. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor, veja a expressão, eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Veja que ela devolve a criança aos cuidados do sacerdote, à presença do Senhor, dizendo, do jeito que eu votei, eu estou cumprindo. Esta criança pertence a Deus. Observe que aquele menino recebeu todo o investimento espiritual para que a sua vida fosse consagrada. Porém, a título de lembrança, haveriam obstáculos que seriam impeditivos, que seriam estorvos, dificuldades para que ele pudesse executar aquilo que seus pais haviam idealizado para ele. Aquilo que o sacerdote teve que trazer toda uma estrutura, um investimento, um ensinamento, é que o meio, o contexto em que Samuel vivia, se tornava por si só um obstáculo muito grande para viver uma vida consagrada. Se você analisar o contexto histórico aqui, é bom lembrar de que esse texto de 1 Samuel é consequência do livro dos Juízes. E aí já mostra o quão difícil era esse período, porque já lá nos dias em que os juízes julgavam, o texto bíblico dizia no livro dos Juízes, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Havia uma crise de identidade, relativismo moral, cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. Dentro desse cenário está nada mais, nada menos, aquela criança que está em desenvolvimento com o propósito de agradar a Deus, de viver uma vida idealizada para servir, para agradar ao Senhor. E quando lemos
o contexto, havia ainda nos dias de Samuel um sincretismo religioso. Você pode anotar para ler depois com calma em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e versículo 4, onde foi preciso Samuel, já grande, exercendo a sua liderança sacerdotal, profética, ele ter que dizer da necessidade do povo se posicionar, servir unicamente a Deus. Veja que eram obstáculos. Não bastasse isso, se percebe que dentro da sua própria casa havia uma má influência, lutas externas e lutas internas. Não bastasse a influência externa, social, espiritual e moral dos dias de Samuel, dentro da sua própria casa, com quem ele convivia, visto que ao viver com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que apesar de serem filhos de sacerdote, mas não eram filhos de Deus. O texto diz que eles eram filhos de Belial, filhos do maligno. Eram jovens cuja vida não era dedicada ao Senhor, apesar da aparência de piedade, a aparência de religiosidade, mas o coração estava divorciado de Deus, a ponto de o texto bíblico dizer de que eles eram filhos de Belial. Isso está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. De que eles não conheciam a Deus, e não conhecer a Deus aqui, entenda, não é que eles não soubessem a respeito de Deus, não. É não conhecer no sentido de vivenciar, de estar em comunhão, de andar ao lado de Deus, de ter a sua experiência pessoal. Era filho de sacerdote, mas não conhecia Deus. Era o que nós poderíamos usar uma expressão atual. Era filho de crente, mas não era crente de verdade. Convivia num ambiente religioso, mas não era crente genuinamente. Aprendeu a ir, a realizar determinadas tarefas, mas o coração estava distante do Senhor. O texto vai dizer de que eles desvalorizavam o ambiente sagrado. Isso está no capítulo 2, versículo 17. Vivia na prostituição, na imoralidade, capítulo 2, versículo 22. E induzia os outros a cometerem os mesmos pecados que eles cometiam. Isso está no capítulo 2, versículo 24. Então, estamos vivenciando, ou seja, estamos destacando que Samuel vivenciava dentro da sua própria casa, convivendo com pessoas com influências ruins que traziam toda uma dificuldade para que Samuel vivesse uma vida consagrada. Veja que dificuldade. Era um cenário contrário, a possibilidade a mínima possível. E dentro dessa realidade, ora, Deus estava sendo colocado em segundo plano, porque no capítulo 3, versículo 1, não bastasse as lutas externas, as lutas internas, as dificuldades que Samuel vivenciava dentro da sua própria casa, havia também uma crise de manifestação de Deus no meio do povo, exatamente por conta desse cenário. Se você analisar o capítulo 3, versículo 1, do primeiro livro de Samuel que estamos estudando, meditando, vai dizer que, apesar do jovem Samuel servir ao Senhor, ele vivia em uma época em que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Ou seja, Deus não se manifestava de forma que era comum Deus fazer, revelando o seu contentamento. Ora, porque estavam vivendo uma vida desregrada, vivendo uma vida que não se comprometia com Deus. Dentro deste cenário, como viver uma vida consagrada? É difícil, né? E olha que estamos falando do período de Samuel, mas tem tudo a ver com a nossa realidade hoje também, com a nossa geração atual. Mas Samuel consegue fazer um contraste entre aqueles que estão à sua volta e aquele que ele tinha intencionado em realizar, servir a Deus com alegria, a viver uma vida consagrada. E uma vez que recebeu isto, ou entendeu isto como propósito de sua vida, isso traz resultados impressionantes para ele. Em um ambiente hostil, como já descrevi, ainda que de forma muito simplória, mas observe que, apesar desta realidade, ele propõe no seu coração a servir com integridade. Isso está no capítulo 2, versículo de número 11, está escrito: Então Elcana foi-se a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. No versículo 18, depois de descrever os pecados de Ofni e Finéias, o versículo 18, o escritor diz assim:
Porém, e essa expressão porém, está contrastando aquilo que está sendo anunciado anteriormente. É como se o escritor estivesse dizendo assim, olha, eles estavam vivendo, os filhos de Eli viviam dessa forma, mas Samuel vivia de forma diferente. E como é que Samuel vivia? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. E entenda ministrar aqui, é que ele exercia determinadas atividades que a ele era possível dentro do ambiente religioso. Era alguém que estava a serviço do tabernáculo, que estava em Siló, do santuário de Deus naquele lugar. Era alguém envolvido. Observe o contraste. O capítulo 3, versículo 1, que já mencionei, diz que ele, como jovem ainda, já estava servindo ao Senhor. Era alguém cuja vida havia sido colocada à disposição, a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Isso mostra o cuidado que ele tinha em cumprir o ideal, em corresponder com o investimento. Isso mostra a sua dedicação. Ele passa a crescer em intimidade com Deus. Estou falando dos resultados, porque aquele que antes não conhecia ao Senhor como devido, ele passa a ter agora a experiência pessoal de ter Deus chamando ele pelo seu próprio nome. Veja que Deus vai estreitando o laço, isso é resultados de uma vida com propósito. Deus vai diminuindo a distância, pavimentando o caminho, fazendo com que Samuel chegue ainda mais perto, fazendo com que Samuel chegue ainda mais próximo de Deus, fazendo com que, ainda que muito novo, fosse alguém extremamente comprometido com o Senhor, desfrutando de uma intimidade pessoal com Deus. Que coisa maravilhosa! Samuel indo na contramão, observe, Deus o chama pelo nome, começa a desenvolver com ele uma intimidade estreita, a ponto de o texto bíblico dizer que Deus não quis somente falar com Samuel e fazer menção daquilo que iria acontecer, mas veja aí capítulo 3, que ele desfrutava da presença permanente de Deus em sua vida. E crescia Samuel, capítulo 3, versículo 19, e o Senhor era com ele. Veja que no capítulo 3 começa dizendo que Deus não se manifestava frequentemente naquela nação em razão dos pecados, mas agora Deus está vivendo, veja, vivenciando a intimidade, uma comunhão com alguém que estava fazendo diferença em seus dias. O Senhor era com ele. A presença divina era constante na vida daquele jovem que estava a serviço de Deus, que estava vivendo os propósitos divinos para a sua vida. O texto ainda nos ensina de que ele foi reconhecido ainda muito novo como profeta, porque no capítulo 3, versículo 20 diz assim, e todo Israel, desde Dan até Beceba. E essa expressão, desde Dan até Beceba, significa dizer de um extremo a outro do reino, da nação, todos de forma unânime reconheceram, e Samuel tinha aí uma faixa de aproximadamente 20, 21 anos de idade, não mais do que isto, mas mesmo sendo consideravelmente muito novo para a sua geração, para onde Deus o conduzia e por onde ele passava, a reputação é que Samuel já era reconhecido como um profeta. E nenhuma das suas palavras caiu por terra. Deus usava aquele jovem na ministração da palavra, numa mensagem profética, numa orientação à luz da revelação divina, daquilo que ele havia comunicado de verdade, daquilo que já havia sido registrado em sua palavra. Era alguém cuja vida era comprometida com Deus e passou a receber o reconhecimento público como sendo profeta do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Estou falando dos resultados de uma vida com propósito. O texto ainda nos diz, capítulo 3, versículo 21, para nós concluirmos, que além de ser reconhecido ou desfrutar da presença permanente de Deus em sua vida, de desfrutar do reconhecimento público como sendo profeta ainda muito novo, e não foi ele que colocou no Instagram dele, profeta do Senhor, não. Não foi ele que colocou no seu cartão de visita, não é? Nada disso. Foi reconhecido. A Bíblia diz, seja outra boca que te louve, não a tua. Melhor é quando alguém diz do que alguém se autoproclamar. Não foi preciso ele colocar-se à tona, nesse sentido,
de colocar-se publicamente como sendo alguém importante. Ele foi reconhecido. E, por fim, o texto diz de que a revelação de Deus na nação passou a ser algo também marcante, porque Deus se revelava a Samuel e, através de Samuel, Deus se revelava aos que estavam à sua volta. Pois no capítulo 3, versículo 21 diz: e continuou o Senhor a aparecer em Siló. Veja que Deus não estava aparecendo somente para Samuel agora, falando somente com ele, mas estava falando ou se revelando, aparecendo para Siló. Se manifestava a Samuel em Siló pela palavra. Deus estava descortinando a cortina da revelação, mostrando o seu interesse e a sua intenção de estar no meio do seu povo. Resultados de uma vida com propósito. Sendo assim, que possamos cumprir o propósito de Deus em nossa vida, entendendo todo o investimento espiritual de Deus através dos nossos pais, através das nossas lideranças, através do seu pastor, do nosso pastor, o presidente, pastor Ailton José Alves, pastor da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, através da sua liderança, você que é de outra igreja. Deus é poderoso, claro, para nos dar a graça necessária e correspondermos à altura, o ideal de Deus para nós. Estejamos orando nesse momento, primeiro agradecendo a Deus por nos introduzir no seu propósito soberano e pedir a sua graça de que possamos corresponder de acordo com todo o investimento espiritual que Ele tem dado através daqueles que Ele tem constituído para ser de bênçãos em nossas vidas. Pai querido, Deus de toda a glória, nós queremos Te louvar pela Tua palavra lida, pela Tua palavra estudada, pela Tua graça manifesta e nos lembrar, Senhor, que assim como Samuel, nós somos resultados de um milagre, tanto material como físico, pessoas que do ponto de vista humano não era para estarem vivos e servindo a Ti, ora, talvez fosse fora de cogitação, em razão das dificuldades, do meio, da origem que cada um tem. Mas a Tua mão graciosa foi aonde o homem não podia ir e nos trouxe para a Tua presença. Pela Tua graça nos chamaste pela Tua palavra e nós aqui estamos à Tua presença. Ajuda cada um dos Teus filhos a desenvolverem com alegria o propósito que o Senhor tem definido. Primeiramente, um propósito comum, que é Te servir com alegria, estar à disposição para o Teu trabalho. E propósitos específicos, Senhor, porque para cada um Tu tens definido atividades no Teu corpo, no corpo de Cristo. Há aqueles que foram chamados para exercer as atividades mais variadas. Nos ajuda a sermos instrumento nas Tuas mãos e vivermos uma vida com propósito e desfrutar destas bênçãos espirituais para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que bom estarmos juntos. O seu programa Fonte de Fé está finalizando, mas você seguirá sendo abençoado com a programação da Rede Brasil de Comunicação, bem pertinho de você, edificando a sua vida espiritual. E até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.